Oi, galera do oitavo ano, sétima série. Estou aqui para iniciar outra aula, né, de português, onde eu vou dar continuidade aqui, né, às minhas aulas com vocês. Ficamos, né, eu dei para vocês na aula passada coesão e coerência, né, onde nós paramos em elementos de coesão. E eu fiquei de dar no próximo vídeo, que é hoje, sobre os elementos de coesão. Então, hoje nós vamos iniciar e falar de cada um elemento de coesão. Temos aqui hoje o advérbio, né? Onde temos aqui, que vocês vão estar sabendo trabalhar esses elementos, né? No texto para que faça sentido. Então, temos aqui o advérbio, compare este exemplo. O ônibus chegou ontem. A palavra ontem acrescentou ao verbo chegou uma circunstância de tempo. Ontem é um advérbio. Marcos jogou bem. Marcos jogou muito bem. A palavra muito intensificou o sentido do advérbio bem. Muito. Aqui é um advérbio. A criança é linda. A criança é muito linda. A palavra muito intensificou a qualidade contida no adjetivo. Linda, muito. Nessa frase é um advérbio. Por isso, advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Às vezes, um advérbio pode se referir a uma oração inteira. Nessa situação, normalmente transmitem a avaliação de quem fala ou escreve sobre o conteúdo da oração. Por exemplo, as providências tomadas foram infrutíferas, lamentavelmente. Quando modifica um verbo, o advérbio pode acrescentar várias ideias, tais como tempo, ela chegou tarde, lugar, ele mora aqui. Modo, eles agiram mal. Negação, ela não saiu de casa. Dúvida, talvez ele volte. Então, temos aqui, né, tempo, lugar, modo, negação, dúvida. Observações. Os advérbios que se relacionam ao verbo são palavras que expressam circunstâncias do processo verbal, podendo assim ser classificados como determinantes. Por exemplo, ninguém manda aqui. Mandar, verbo. Aqui, advérbio de lugar, determinante do verbo. Quando modifica um adjetivo, o advérbio acrescenta a ideia de intensidade, por exemplo. O filme era muito bom. Então, esse muito aí, ele tem a ideia de intensidade. Na linguagem jornalística e publicitária atuais, têm sido frequentes os advérbios associados a substantivos. Por exemplo, isso é simplesmente futebol, disse o jogador. Orgulhosamente, Brasil é o que diz a nova campanha publicitária ufanista. Então, temos aí os advérbios associados aos substantivos, né? Acrescentando aí, né, a intensidade. Locução, agora vamos para a locução adverbial. Nós já vimos advérbio e agora vamos ver locução adverbial. A locução adverbial é um dos termos constituintes da oração.
pode desempenhar a função de advérbio alterando os sentidos de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. A maioria das locuções adverbiais é formada por uma preposição e um substantivo. Algumas são formadas também por adjetivos ou advérbios. Exemplos: preposição mais substantivos, de novo. Preposição mais adjetivos, em breve. Preposição mais advérbio, por ali. Veja como essas locuções adverbiais podem aparecer nas orações. Professora, você pode me explicar a matéria de novo? De novo, novamente. Em breve o filme estará em cartaz nos cinemas. Em breve, brevemente. Acho que eles foram por ali. Agora veja só a classificação das locuções adverbiais. A classificação é locução adverbial de tempo, em breve, logo mais, à tarde, à noite, pela manhã, por vezes, de tempos, em tempos, etc. Exemplo: à tarde passearemos no parque com as crianças. Locução agora adverbial de lugar. Em cima, por perto, ao lado, à direita, à esquerda, para dentro, para fora, etc. Exemplo: os pais querem os filhos sempre por perto. Locução adverbial de afirmação: por certo, sem dúvida, com certeza, na verdade, de fato, etc. Com certeza ele trará vários presentes da viagem. Locução adverbial de negação: de forma alguma, de modo algum, de maneira nenhuma, etc. De forma alguma tivemos a intenção de magoar você. Locução adverbial de modo: às pressas, ao contrário, em silêncio, de cor, às claras, à toa, em geral, etc. O suspeito permaneceu em silêncio durante todo o interrogatório. Locução adverbial de quantidade: de muito, de pouco, de todo, em excesso, etc. O atleta passou mal porque fez atividade física com excesso. Atenção! Muitas pessoas, por desconhecerem que as locuções adverbiais são formadas por duas ou mais palavras, escrevam-nas como se fossem uma única palavra. Com certeza é um exemplo, né? Escrevem juntas, com certeza, de repente, olha como escreve errado, de repente, junto, de novo, que é separado, escreve de novo junto, né? Pronto, vamos para outro. Nós já vimos aí os elementos de coesão, né? Advérbio, locução adverbial. Vamos ver agora a preposição. Preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Essa relação é do tipo subordinativa, ou seja, entre os elementos ligados pela preposição não há sentido dissociado, separado, individualizado, ao contrário do sentido da expressão, é dependente da união de todos os elementos que a preposição vincula. Acompanhe os exemplos. 1. Os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Amigo de João, modo de vestir, elementos ligados por preposição. O de, preposição. 2. Ela esperou com entusiasmo aquele breve passeio. Esperou com entusiasmo, elementos ligados por preposição, com preposição. Esse tipo de relação é considerada uma conexão, em que os conectivos cumprem a função de ligar elementos. A preposição é um desses conectivos e se presta a ligar palavras entre si num processo de subordinação denominado regência. Diz-se regência devido ao fato de que, na relação estabelecida pelas preposições, o primeiro elemento, chamado antecedente, né, é o termo que rege, que impõe um regime. O segundo
elemento, por sua vez, chamado consequente, é o termo regido aquele que cumpre o regime estabelecido pelo antecedente. Exemplo. 1. A hora das refeições é sagrada. A hora das refeições, elementos ligados por preposição de, mais as, das, preposição. Ora, termo antecedente, rege a construção das refeições. Refeições, termo consequente, é regido pela construção hora da. 2. Alguém passou por aqui. Passou por aqui, elementos ligados por preposição, passou, termo antecedente, rege a construção por aqui. Aqui, termos consequente, é regido pela construção passou por. As preposições são palavras invariáveis, pois não sofrem reflexão de gênero, número ou variação em grau, como os nomes, nem de pessoa, número, tempo, modo, aspecto e voz, como os verbos. No entanto, em diversas situações, as preposições se combinam a outras palavras da língua, fenômeno da contração, e assim estabelecem uma relação de concordância em gênero e número com essas palavras às quais se ligam. Mesmo assim, não se trata de uma variação própria da preposição, mas sim da palavra com a qual ela se funde. Por exemplo, de mais o, do, por mais a, pela, em mais um, num. As preposições podem introduzir a complementos verbais, por exemplo, eu obedeço aos meus pais. Complementos nominais, por exemplo, continuo obediente aos meus pais. Locução adjetiva, por exemplo, é uma pessoa de valor. Locuções adverbiais, por exemplo, tive de agir com cautela. E orações reduzidas, por exemplo, ao chegar, comentou sobre o fato ocorrido. E agora vamos ver conjunção, que também faz parte dos elementos de coesão. Além da preposição, a outra palavra que na frase é usada como elemento de ligação, a conjunção. Por exemplo, a menina segurou a boneca e mostrou quando viu as amiguinhas. Deste exemplo, podem ser retiradas 3 informações. 1. Segurou a boneca. 2. A menina mostrou. 3. Viu as amiguinhas. Cada informação está estruturada em torno de um verbo. Segurou, mostrou, viu. Assim, há nessa frase 3 orações. Primeira oração, a menina segurou a boneca. Segunda oração, e mostrou. Terceira oração, quando viu as amiguinhas. A segunda oração liga-se à primeira por meio do e a terceira oração liga-se à segunda por meio do quando. As palavras e quando ligam, portanto, orações. Observe, gosto de natação e de futebol. Nessa frase, as expressões de natação e de futebol são partes do termo de uma mesma oração. Logo, a palavra está ligando termos de uma mesma oração. Conjunção é a palavra invariável que liga 2 orações ou 2 termos semelhantes de uma mesma oração. Morfossintaxe da conjunção. As conjunções, a exemplo das preposições, não exercem propriamente uma função sintática, são conectivos. Bom, falei agora de todos eles, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco essa parte aqui, né? Para que vocês tenham uma boa visualização. Pronto. Então, aqui, conjunção, de novo, só para poder reforçar, é a palavra invariável que liga 2 orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Então, com toda essa explicação dos elementos de coesão, temos aqui a atividade, onde vocês vão estar fazendo as atividades. Para ter no caderno de vocês.
né, que eu vou estar conferindo todas as atividades e os apontamentos no caderno de vocês quando retornarmos. Então, não deixem de fazer. Bom, gente, essa foi mais uma aula minha de português para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, entendeu? E na próxima aula eu vou trazer outro assunto, nós vamos estar trabalhando, entendeu? Com vocês. Então, espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo e aguardem agora, né, 8º ano, o próximo vídeo que eu vou estar sempre trazendo para vocês. É importante que vocês tenham tudo no caderno. Então, fiquem com Deus, beijos, continuem em casa e até o próximo vídeo. Tchau, galera!